Gente, bom dia, a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre. E que o amor de Deus abrace você e que você sinta a graça, a força, a generosidade, a ternura, o poder deste amor que nos constrange diante daquilo que somos e diante daquilo de quem Deus é. Hoje o texto para nós meditarmos e conversarmos, ainda na continuação da série Salmos, eu tenho falado a respeito de Salmos. Eu gostaria de ler outro Salmo de Davi, o Salmo de número 5, quando Davi ele diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, Rei meu, ou meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que eu imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os da casa dos seus muitos crimes. Aliás, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti, Senhor, em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor protege como um escudo. Amém. Este é o Salmo, ele é um Salmo de Davi. E quando a gente lê esse Salmo, o que fica claro, o que fica nítido diante dos nossos olhos é que Davi, ele está passando por um momento de crise dentro dele, no sentido de que as ameaças, os falatórios contra ele, as injustiças contra ele, acabam mexendo com ele. Até porque eu não acredito que nenhum ser humano, quando ele é injustiçado, quando ele tem o seu nome exposto, ou quando ele é perseguido, esse ser humano ele não sofra. Quem de nós é capaz de fazer assim, viver assim? Se posicionar assim, melhor dizendo. Eu acredito que mesmo os mais fortes, eles sentem às vezes o golpe quando é um golpe contra eles, um golpe de injustiça, quando mentiras são levantadas contra a gente. Eu acredito nisso. E a grande questão, a grande pergunta a ser respondida, talvez quando a gente vivencia um momento assim, é perguntar a si mesmo, é se perguntar quando isso acaba.
Quando isso termina? E mais, eu também diria que uma outra pergunta que pode surgir na nossa cabeça, na nossa mente, é a pergunta: como suportar isso? Como tirar do nosso coração a angústia, a tristeza? Porque às vezes o nosso inimigo, como diz Davi em outro texto, são pessoas que se tornaram inimigos, se tornaram inimigas, melhor a frase, sem a gente esperar. Eram pessoas com quem a gente sentava na mesa, eram pessoas que nos abraçaram, eram pessoas que viveram histórias com a gente, e de repente, da noite para o dia ou do dia para a noite, existe um posicionamento totalmente contrário a tudo que nós somos. Então, essa pergunta de como suportar, como enfrentar isso, é uma das perguntas que grita dentro da nossa alma. E nesse salmo aqui, logo de cara, no versículo 1, o salmista ele faz uma confissão diante de Deus. Ele diz assim que ele gemia, ele estava gemendo em sua alma, gemendo na sua angústia, talvez na sua angústia particular, talvez na sua angústia quando ele se retirava e sozinho, de repente a mente começa ela viajar dentro da gente de um modo que é um modo avassalador, aqueles pensamentos que vão se multiplicando. E isso de repente parecia fazer muito mal para Davi, porque ele chega ao ponto de dizer: olha, considera o meu gemer. Agora, o que é lindo, o que é importante, o que é maravilhoso para que eu e você aprenda é que tem um lugar certo de você ir. Como é costumeiro, se você lembrar e parar para pensar, quando pessoas elas são agredidas, elas são perseguidas, elas têm uma necessidade de contar para alguém o que está acontecendo. Então elas contam para um, elas contam para outro, elas contam para outro, e elas ficam falando como se falar a alguém pudesse trazer a paz no coração, pudesse apaziguar a alma. Mas Davi não. Davi ele tem uma postura totalmente diferente, ele vai a Deus em oração. E a intimidade de Davi com Deus me impressiona, porque ele chega diante de Deus e ele diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras. Por favor, Senhor, escuta as minhas palavras, eu tenho o que te dizer. Eu preciso ter um encontro contigo, eu preciso ter uma audiência contigo. Eu preciso de uma fala contigo, eu preciso de um momento contigo. Só que além de palavras, eu peço que o Senhor considere os meus gemidos, o meu gemer, porque a minha alma está muito machucada. E aí ele diz no versículo 2 que é um problemão que ele está vivenciando, porque eu acredito que ninguém faça uma oração desse tipo por conta de uma notícia que qualquer um enfrenta. Mas ele diz assim: atenta para o meu grito de socorro. Mas eu acho também impressionante, como eu dizia, a respeito da intimidade que Davi tem com Deus, quando no verso 2 ele diz assim: atenta para o meu grito de socorro, meu rei, meu Deus. Olha que lindo, olha que percepção, olha que discernimento, olha que visão que ele tem da vida dele com Deus, da relação dele que ele tem com Deus. Ele não culpa Deus por descuido, como se Deus estivesse descuidado e tivesse deixado ele sofrer. Não, absolutamente não. Ele não faz isso. Mas muito pelo contrário, ele vai a Deus, ele pede que Deus o ouça, ele pede que Deus considere o seu gemido, mas ele sabe que Deus é o rei dele e é o Deus dele. É a pessoa certa, é quem eu posso abrir meu coração e falar o que eu sinto, falar o que eu penso, falar como eu me encontro, sem nenhuma preocupação de que serei julgado do mesmo modo que eu sou julgado pelos homens, pelo ser humano. E aí ele diz o seguinte, ele narra para nós como que era
a rotina dele diante desse grande problema, diante dessa grande crise, diante dessa grande dificuldade. Ele fala: de manhã, ouves, Senhor, o meu clamor. Ou seja, Davi está clamando a Deus e o problema dele é uma dificuldade tão séria, tão forte, é um problema tão presente na vida dele que ele acorda já com aquilo na cabeça. Você já passou por isso? Você vai dormir com um problema, com uma dificuldade, às vezes você nem consegue dormir. E quando você dorme, o primeiro pensamento que sobrevém à mente é esse pensamento. É o problema, é aquilo que parece que abraçou você, se encostou em você e vai contigo, vai com você, você vai para o trabalho, ele está junto, você volta, ele está junto. Então ele chega de manhã, ele fala assim: Senhor, eu estou clamando a Ti, é de manhã eu já clamo a Ti. Senhor, ouve o meu clamor. De manhã eu apresento a Ti a minha oração. Eu apresento a Ti a minha oração e aguardo com esperança. Eu acho isso maravilhoso para nós. Olha, eu aguardo, eu vou esperar. É difícil esperar, não é verdade? Quem gosta de esperar? Quem gosta de aguardar? A gente quer tudo para ontem. A gente deseja que tudo seja solucionado da noite para o dia, ou na mesma hora. Mas ele fala: eu aguardo, e eu aguardo com esperança. E a partir do verso 4, ele vai dizer porque ele aguarda. Por que ele aguarda com esperança? Porque ele vai fazer uma narrativa de um Deus que ele serve, que é um Deus que não tem prazer na injustiça, que é um Deus que não habita o mal, que o mal não pode habitar junto com Deus, que Deus não divide espaço com o pecado, que o pecado e Deus não se combinam. Quando um chega, o outro sai. O que ele está dizendo é isso: a maldade chega, Deus não está ali. Se Deus chega, a maldade não está. Então ele odeia quem pratica mal, ele destrói mentirosos. Os assassinos não têm vez com Deus. E assassinos aqui, eu não sei se Davi pensava num assassinato literal. E talvez sim, pensasse nisso. Porque Davi viveu num mundo diferente do nosso mundo. Então Davi, ele viveu esse cenário de guerra. Você tinha que matar, senão você era morto. Na guerra é assim. Você mata para sobreviver. Só que a gente pode também olhar para esse texto aqui, que Deus, ele também não está a favor daqueles que praticam o mal, daqueles que destroem, os mentirosos e os assassinos. E tem gente que assassina sonho ou sonhos. Tem gente que assassina autoestima na vida das pessoas. Tem marido matando a autoestima da sua esposa. Tem esposa matando a autoestima do seu marido. Tem pai matando a autoestima dos seus filhos. E tem filhos matando a autoestima de seus pais. Essa é a grande verdade. E isso não agrada ao Senhor, isso não agrada a Deus. É isso que Davi está dizendo, é isso que Davi vem e ele se apresenta e fala para a gente, deixa isso muito claro diante de nós. Agora, olha o que ele diz a partir do 7, meus irmãos. Olha o que Davi diz. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. É uma outra coisa que me chama a atenção em Davi, a consciência de Davi. Porque existem muitos que vivem nos dias de hoje, que a gente convive com pessoas, que eles acabam começando bem, eles começam a sua carreira diante de Deus bem, a sua amizade com Deus, o seu carinho com Deus, o seu chamado com Deus para ser um discípulo de Jesus Cristo, para ser um seguidor de Cristo Jesus, eles começam bem. Só que depois eles começam a achar que eles são os responsáveis por aquilo que eles são. E eles começam a expulsar a graça de Deus na vida deles. Então é tudo por eles. Eles acham que eles quem fazem, eles quem conseguem realizar o que eles realizam. Mas Davi não. Davi ele tem uma consciência aqui linda, maravilhosa. Davi está dizendo assim, eu, porém, pelo teu grande amor eu entraria na tua casa. Ou seja, se não fosse o amor de Deus,
a gente não entraria nem na casa de Deus, nem na presença de Deus, nem diante de Deus. E aí eu me lembro de João, apóstolo João, escrevendo a sua epístola, também com uma clareza absurda a respeito da verdade do relacionamento de Deus com o homem, quando ele diz assim: nós o amamos porque ele amou primeiro, nos amou primeiro. Ninguém é bonzinho, ninguém por si só sobreviveria, pelo contrário. E isso me faz lembrar também outro salmo, também te dizem ser de Davi, Salmo 130. Eu gosto sempre de falar desse salmo, fala muito comigo esse texto, quando ele diz assim, que se o Senhor observar a iniquidade, quem subsistirá? Mas Davi, ele fala, não, eu, porém, pelo teu grande amor entrarei na tua casa, ou em tua casa, com temor eu me inclinarei para o teu santo templo. E tanto que ele se coloca nessa posição de inferioridade, de dependência de Deus, que ele chega no verso 8 e ora assim: conduze-me, Senhor, na tua justiça. Conduze-me por causa dos meus inimigos, Senhor, porque de verdade, se eu for deixar nascer ou brotar ou surgir ou se levantar dentro de mim, o sentimento que eu tenho é de ódio, porque nós somos assim. Nós não oramos pelos nossos inimigos pela nossa própria natureza, nós precisamos da ação de Deus em nós. Por isso que ele diz aqui, olha, Senhor, conduze-me na tua justiça. Aplana o teu caminho diante de mim, Senhor. Aplana o teu caminho, que o teu caminho ele seja uma realidade diante do meu olhar, diante do meu caminhar. Eu preciso de ti, eu preciso desse caminho aplanado. E ele diz assim: por causa dos inimigos que estão diante de mim, aplana esses caminhos, Senhor. Aplana o teu caminho para comparar comigo. Porque nos lábios deles não existe palavra confiável. Nas mentes deles, eles tramam apenas e tão somente destruição. Olha que narrativa, gente. Olha que narrativa do ímpio, do homem que ele carrega dentro dele um desejo ordinário de fazer o mal. Ele é um homem que vive a ordem do seu dia, ele planeja isso. Os inimigos são assim. Ele diz que as suas gargantas são um túmulo aberto, como línguas que enganam sutilmente. E aí ele pede o socorro de Deus. Ele fala assim: Senhor, condene essa gente aí, por favor. Senhor, condene essas pessoas aí. Eu também fico pensando, né? A gente aprende de Jesus orar pelos inimigos, orar por eles. E eu fico pensando Davi nessa fúria, nessa angústia, nesse momento que ele vive de chegar diante de Deus e falar assim: condena essa turma aí, condena essa turma. Mas mesmo assim, eu acho uma atitude um tanto, sabe, com uma pitadinha de sabedoria, porque se tiver alguma condenação, se tiver que condenar alguém, que não seja segundo as minhas análises, segundo meu ponto de vista, que não seja assim não, pelo contrário, que seja segundo o que o Senhor quer fazer. E ele disse o seguinte: caiam eles por suas próprias maquinações. É o futuro daquele que faz mal. Eu vejo aqui um pouquinho da lei da semeadura que Paulo escreve aos Gálatas. Quando você pratica o mal, você planta coisa ruim, você não pode colher coisa boa. Davi ele também abre um pouquinho a porta para a nossa compreensão a respeito disso, quando ele fala assim, condena-os no verso 10, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, e que o Senhor expulse cada um deles por causa dos seus muitos crimes, pois eles se rebelam contra ti. É contra ti que eles se rebelam, é contra ti que eles se levantam, é contra ti que eles arquitetam o mal. Eles acham que é contra mim, mas é contra ti. É interessante isso, né, gente? Essa relação da gente com Deus. Quando o salmista também fala que nós somos a menina dos olhos de Deus, ou seja, Deus nos protege. Eu gosto muito de que alguém disse
alguém arriscou dizer, eu gosto muito dessa frase, eu não me lembro de quem eu ouvi, que Deus ele escolhe um lado. Deus ele tem um lado, sim. Podem ter certeza. Deus está do lado dos justos. Deus está do lado dos pobres. Deus está do lado dos perseguidos. Quando alguém pergunta onde estava Deus quando aconteceu isso, Deus estava justamente do lado daqueles que sofrem. Deus está do lado daqueles que sofrem. Deus está do lado daqueles que choram. Deus tem um lado, sim. Deus ele não habita o lado do mal. Deus não habita o lado da injustiça, das coisas que são feitas de modo que você maquina, aquele mal deliberado, aquele mal arquitetado. Não, Deus ele tem um lado, sim, e vocês podem ter certeza. Só que de repente ele vira o jogo. Ele está falando dos ímpios, ele está falando daqueles que praticam o mal, mas agora ele chega diante de Deus, diante do Senhor em oração, ele fala com tudo, né? Ele está dizendo, alegrem-se, porém, os que se refugiam em ti. Mesmo diante de um cenário de dor, de um cenário de perseguição, a oração de Davi é alegrem-se, porém, os que refugiam em ti. Que eles tenham felicidade, que eles tenham contentamento, que eles tenham uma vida plena de Deus no coração deles, na alma deles, e que eles cantem sempre de alegria. Que eles cantem sempre de alegria. Eu não sei você, mas eu fico pensando, o que nós precisamos para ser alegres? Se você fizer essa pergunta, talvez muitos vão te dizer, olha, eu preciso disso, preciso daquilo outro, eu preciso disso, eu preciso morar num lugar melhor do que eu moro, eu preciso ter uma casa melhor do que a casa atual que eu tenho, um carro melhor, um salário melhor. E se eu tiver tudo isso, eu vou ser alegre. Mas será que é disso que eu preciso para ser alegre? Será que o ser humano ele precisa disso para ser feliz? Eu gosto de Jesus falando sobre felicidade lá em Mateus, no capítulo número 5, sobre alegria, sobre bem-aventurança, que é mais do que feliz, porque é uma felicidade que Jesus descreve ali, é uma felicidade que não se mede com as coisas conquistadas nesta vida. Muito embora seja bom você conquistar coisas nessa vida, muito embora seja bacana você ter coisas, você conquistar coisas para a sua casa, para a sua família, isso é tudo bom, mas o problema é se isso é o que temos como o nosso principal desejo, meta e fundamento na nossa vida. Isso que é o problema. Davi aqui, ele tem uma outra compreensão. Ele diz assim, alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. E se refugiar em Deus e saber ser guardado por Ele, e saber ser protegido por Ele, com certeza nos dá a habilitação e nos dá a condição de cantarmos com alegria. Com alegria. E ele fala assim, Senhor, que eles cantem de alegria, mas que o Senhor estenda sobre eles a tua proteção e que eles em ti, eles exultem, os que amam o teu nome, que eles percebam que o amor a Deus, que estar alegre em Deus, refugiado em Deus, é isso que pode sim, de verdade, proporcionar alegria, paz verdadeira para o ser humano que pisa essa terra, que vive a realidade de problemas, de lutas, de inimigos que se levantam, de pessoas que vão se tornando nossos inimigos da noite para o dia, de uma hora para outra. Mas, mesmo assim, diante dessa realidade de conviver com choro, conviver com luta, com morte, com sofrimento, com enfermidade, com falta de recurso, ou pelo menos do recurso que nós gostaríamos de ter, mesmo assim nós podemos ser felizes. E aí ele termina no verso 12, falando algo que eu acho também muito importante que a gente creia.
Pois tu, Senhor, abençoas o justo e o teu favor o protege como um escudo. Ele abençoa o justo e o protege como um escudo. Eu já ouvi de pessoas com muito dinheiro, com muito recurso, o posicionamento de independência de Deus, como se eles não precisassem de Deus, como se eles pudessem sobreviver sem Deus. Davi sabia que isso não dá, é impossível. Não dá para ser feliz sem Deus. Mas e se eu tiver muito dinheiro? Tá bom, mas o dinheiro pode comprar muitas coisas na vida, mas o dinheiro não compra a verdadeira paz que Jesus disse que tinha para dar às pessoas que conviveram com ele. Eu deixo-vos a paz vos dou, mas eu não dou a minha paz como o mundo dá a paz de Roma naquela ocasião. A minha oração é que Deus ele possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, nos proteger como esse escudo, que a nossa mente seja protegida por esse escudo protetor de Deus, que a nossa vida seja protegida por esse escudo protetor de Deus e que o sopro do Espírito em nós seja o sopro da alegria, da felicidade e da paz. Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus, por ser este Deus que decidiu nos amar, que decidiu estar ao nosso lado, que decidiu caminhar com a gente, que decidiu nos abraçar, que decidiu nos proteger e que decidiu ser nosso Deus, que decidiu nos escolher. Isso não tem nenhuma explicação na lógica da vida e dos homens. Isso é algo que tem explicação apenas na dimensão do Espírito. E muitas vezes nós não vamos ter essa explicação aqui. Eu acredito que nunca teremos. Nunca a teremos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que a tua mão seja sobre nós. Que o Senhor olhe para nós, escuta a nossa oração, porque como Davi nós a apresentamos e aguardamos, mas não como alguém frustrado, alguém que aguarda, mas sabendo que não receberá. Não, apresentamos e aguardamos com esperança. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês, gente. Fiquem na paz. Um grande beijo no coração de todos. Amém.